Antes de começar, deixa eu falar direto com você que já se sentiu ignorado, subestimado ou tratado como segunda opção. Se isso já doeu em você, esse canal é para você. Se inscreve agora no Reflexão Estoica. Aqui você não aprende a implorar atenção. Você aprende a construir valor, força mental e respeito verdadeiro. Se você está cansado de ser comum e quer se tornar alguém impossível de ignorar, essa é a sua virada. Se inscreve e começa hoje. Bloco 1. O despertar que muda tudo. Existe um momento na vida em que você percebe algo que dói. Não é quando alguém vai embora. Não é quando uma mensagem deixa de chegar. Não é nem quando você é substituído. É quando você entende que nunca foi prioridade. E isso machuca. Mas deixa eu te fazer uma pergunta importante e eu quero que você responda com honestidade. Você quer ser amado ou quer se tornar alguém impossível de ignorar? Porque existe uma diferença enorme entre implorar por reconhecimento e se tornar tão valioso que sua ausência pesa como o silêncio em sala vazia. O estoicismo nunca ensinou você a correr atrás de quem não te valoriza. Ele ensina algo muito mais poderoso: tornar-se alguém que não depende da validação de ninguém. E aqui está a verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. As pessoas só percebem o valor daquilo que é raro. E raridade nasce de caráter. Hoje eu vou te mostrar 7 maneiras estoicas de se tornar tão valioso que, se alguém decidir sair da sua vida, a perda será sentida. Não por vingança, não por orgulho, mas porque você construiu algo sólido demais para ser ignorado. Enquanto muitos tentam provar seu valor falando mais, se expondo mais, se justificando mais, o estoico faz o contrário. Ele trabalha em silêncio. Ele fortalece a mente. Ele domina as emoções. E quando o mundo percebe, já é tarde demais. Mas antes de continuar, deixa eu te provocar mais uma vez. E se o problema nunca foi você não ser suficiente? Mas sim você não ter desenvolvido ainda o tipo de presença que impõe respeito naturalmente? Fica comigo até o final. Porque o que você vai ouvir hoje pode mudar completamente a forma como você se posiciona no mundo. Se esse tema já fez sentido para você, se inscreve agora no canal, porque aqui a gente constrói força mental de verdade. Bloco 2, primeira maneira: domine suas emoções antes que elas dominem você. Se você perde o controle com facilidade, você perde valor. Pode parecer duro ouvir isso, mas pensa comigo. Quem inspira mais respeito? A pessoa que explode quando é contrariada ou aquela que permanece firme mesmo sob pressão? Aqui está a primeira maneira estoica de se tornar inesquecível: domínio emocional absoluto. Epicteto ensinava que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a forma como interpretamos esses acontecimentos. Isso significa que, quando alguém te ignora, critica ou rejeita, o problema não está no fato em si, mas na história que você conta dentro da sua mente. E é exatamente aqui que a maioria falha. Eles rigam, eles justificam, eles tentam provar algo. O estoico observa, ele sente, mas não se entrega ao impulso. Ele entende que reagir emocionalmente é entregar poder ao outro. Deixa eu te fazer outra pergunta importante. Se alguém consegue controlar seu humor com uma simples atitude, quem realmente está no comando da sua vida? Valor nasce de estabilidade. Pessoas emocionalmente instáveis podem até ser intensas, mas nunca são vistas como porto seguro. E aqui existe um detalhe silencioso que quase ninguém percebe. Quando você mantém a calma em momentos de tensão, você cria contraste. E contraste chama atenção. Enquanto todos reagem foc, responda. Enquanto todos gritam, você fala baixo. Enquanto todos imploram, você se mantém inteiro. Isso gera respeito automático. Mas atenção, dominar emoções não é reprimir sentimentos. É escolher conscientemente qual resposta fortalece sua posição. Comece pequeno. Treine o silêncio quando quiser discutir. Treine a pausa quando quiser responder imediatamente. Treine a razão quando o ego quiser agir.
E quando alguém perceber que você não é mais manipulável emocionalmente, algo muda. Você deixa de ser opção fácil. Se isso já está fazendo sentido, continua comigo até o final. As próximas maneiras são ainda mais profundas. Bloco 3, segunda maneira, torna-se insubstituível pelo seu caráter. Existe algo que quase ninguém entende. A habilidade impressiona. Beleza chama atenção. Carisma encanta. Mas é o caráter que faz alguém ser lembrado. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que pode mudar a forma como você se enxerga. Se hoje você desaparecesse da vida de alguém, o que exatamente faria falta? Sua presença ou apenas o hábito? Essa é a segunda maneira estoica de se tornar valioso, construir um caráter tão sólido que sua ausência crie impacto real. Marco Aurélio escrevia para si mesmo algo simples e poderoso: seja reto, mesmo quando ninguém estiver olhando. O estoicismo não é sobre parecer forte. É sobre ser íntegro quando seria mais fácil ceder. A maioria das pessoas tenta ser notada. O estoico tenta ser confiável. E confiança é raridade. Vivemos num tempo em que promessas são frágeis, a lealdade é condicional e os princípios mudam conforme a conveniência. Quando você se torna alguém previsível no melhor sentido da palavra, alguém que mantém a palavra, alguém que não muda de postura por pressão, você vira porto seguro. E pessoas estáveis são escassas. Aqui está o detalhe que poucos percebem. As pessoas se arrependem de perder quem traz paz, não quem traz intensidade. Caráter gera tranquilidade. Integridade gera segurança. Coerência gera respeito. Desenvolver isso exige disciplina diária. Cumprir o que promete. Não falar mal quando está frustrado. Não agir diferente só para agradar. No começo, talvez ninguém note. Mas, com o tempo, sua reputação começa a falar por você. E quando alguém percebe que perdeu alguém íntegro, o arrependimento é silencioso, mas profundo. Se isso está despertando algo em você, continua comigo. Ainda estamos apenas começando. Bloco 4. Terceira maneira, desenvolva a autossuficiência interior. Existe um tipo de força que não aparece em fotos, não faz barulho e não precisa de plateia. É a força de quem não depende emocionalmente da presença de ninguém para se sentir inteiro. Agora pensa comigo. Se alguém decidir sair da sua vida amanhã, você desmorona ou continua caminhando? Essa é a terceira maneira estoica de se tornar valioso, desenvolver autossuficiência interior. Sêneca dizia que o homem sábio é suficiente para si mesmo. Isso não significa viver isolado ou rejeitar relações. Significa não transformar ninguém na sua única fonte de estabilidade emocional. Porque, quando você precisa de mais, você se torna previsível. E o previsível raramente é valorizado. Pessoas autossuficientes não imploram atenção. Não negociam seus princípios por medo de abandono. Elas escolhem ficar, mas sabem que conseguem continuar se for preciso partir. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Dependência cria pressão. Autossuficiência cria admiração. Quando você demonstra que aprecia a companhia, mas não depende dela para sobreviver emocionalmente, você muda completamente a dinâmica das relações. Você deixa de agir por medo, passa a agir por escolha. Isso gera algo extremamente poderoso, liberdade interna. E liberdade é magnética. O estoico treina isso diariamente. Ele cultiva hobbies, fortalece a mente, trabalha seus objetivos, constrói propósito próprio. Sua vida não gira em torno de uma única pessoa ou validação externa. No começo pode parecer frio, mas, na verdade, é maturidade. E quando alguém percebe que você é inteiro sozinho, sua presença passa a ser vista como privilégio, não necessidade. Se isso já fez você refletir, continua comigo. Ainda faltam maneiras que podem transformar completamente a sua postura. Bloco 5, quarta maneira, aumente seu valor através da disciplina invisível. Existe algo que quase ninguém vê.
mas todo mundo sente. Disciplina. Não aquela que você posta, não aquela que você anuncia, mas aquela que acontece quando ninguém está olhando. Agora me responde com sinceridade. Você está se tornando alguém melhor todos os dias ou apenas esperando que reconheçam que você já é? Essa é a quarta maneira estoica de se tornar tão valioso que sua ausência causa impacto: disciplina constante. Zenão de Sítio defendia que a virtude nasce do hábito. Não é um evento. Não é motivação. É repetição diária de escolhas corretas. E aqui está algo que muda o jogo. Pessoas indisciplinadas até podem ser interessantes no começo, mas nunca se tornam indispensáveis. Disciplina constrói competência. Competência constrói confiança. Confiança constrói valor. Quando você treina seu corpo, fortalece sua mente, aprimora suas habilidades e cumpre o que promete, você começa a gerar algo raro: consistência. E consistência cria previsibilidade positiva. O mundo está cheio de pessoas intensas, mas vazias de constância. Elas prometem muito, começam forte e desistem no meio do caminho. O estoico faz o contrário. Ele melhora em silêncio. Aprende sem anunciar. Evolui sem buscar aplauso. E aqui está o detalhe curioso. Quando você se torna disciplinado, sua energia muda. Sua postura muda. Sua fala muda. As pessoas começam a sentir que há algo diferente. Não é arrogância. Presen ó. No começo ninguém percebe. Depois começam a notar. E quando finalmente entendem o seu valor, você já está em outro nível. Se isso está despertando algo em você, continua comigo. Ainda faltam maneiras que amarram tudo isso de forma poderosa. Bloco 6, quinta maneira: controle seu ego antes que ele sabote seu valor. Existe algo que destrói o valor de uma pessoa de forma silenciosa. Não é falta de talento. Não é falta de oportunidade. É o ego descontrolado. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quantas vezes você reagiu para provar que estava certo e acabou perdendo algo maior? Aqui está a quinta maneira estoica de se tornar verdadeiramente valioso: dominar o próprio ego. Marco Aurélio lembrava a si mesmo diariamente que ele era apenas um homem cumprindo seu papel. Mesmo sendo imperador, ele treinava a humildade como disciplina mental. Porque o ego grita. A força verdadeira é silenciosa. Pessoas guiadas pelo ego precisam vencer discussões. Precisam ter a última palavra. Precisam mostrar superioridade. No curto prazo, isso pode até parecer poder, mas, no longo prazo, isso desgasta relações. O estoico entende algo essencial: você não precisa provar seu valor o tempo todo. Quem sabe o que é não entra em competição desnecessária. E aqui está um ponto importante que quase ninguém percebe. Humildade estratégica não é fraqueza. Controle. Quando você escuta mais do que fala, quando admite erros sem se justificar excessivamente, quando não reage a provocações pequenas, você transmite maturidade. E maturidade é rara. Imagine alguém tentando provocar você e não conseguindo. Imagine alguém esperando uma reação impulsiva e recebendo equilíbrio. Isso cria respeito imediato. Controlar o ego significa escolher batalhas. Significa entender que nem toda crítica exige resposta, nem toda discordância exige confronto. E quando as pessoas percebem que você não é movido por orgulho frágil, mas por firmeza interior, seu valor cresce. Se isso está fazendo sentido, continua comigo. Ainda falta algo essencial para fechar essa transformação. Bloco 7. O clímax torce tão forte que a perda seja inevitável. Agora eu quero que você imagine uma cena. Alguém olha para trás e percebe que perdeu você. Não porque você implorou, não porque você ameaçou ir embora, mas porque você evoluiu. Deixa eu te fazer a pergunta mais importante de todo esse vídeo.
Você quer que sintam sua falta ou quer continuar tentando provar que merece ficar? Essa é a última virada estoica, viver de forma tão elevada que sua presença se torne um privilégio. Epicteto ensinava que devemos focar apenas no que está sob nosso controle. E o que está sob seu controle não é a decisão dos outros. É o tipo de pessoa que você escolhe se tornar. Quando você domina emoções, constrói caráter, desenvolve autossuficiência, cultiva disciplina e controla o ego, algo muda. Você para de correr atrás e começa a atrair respeito. Aqui está o clímax que poucos entendem. O verdadeiro poder não está em fazer alguém se arrepender, está em se tornar alguém que nunca mais aceita ser subestimado. Talvez algumas pessoas não reconheçam seu valor imediatamente. Talvez só percebam quando já for tarde. Mas isso não é problema seu. Porque o estoico não vive para ser validado. Vive para ser virtuoso. E virtude é presença. Firmeza. É paz interna. Se alguém sair da sua vida depois que você se transformou, você não perde. Foc, aprende. E quem perdeu você aprende também. Agora eu te convido a fazer uma escolha. Oh, aman. Oh, yeah. Decida se tornar raro. E, se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal agora. Aqui a gente não fala sobre fraqueza. A gente constrói força mental todos os dias.